Boa noite, Vânia. Duas Vânia, Vânia Silva. Vânia Silva, acho que é a minha prima que entrou aqui. Edilane, minha amiga. Vânia, minha companheira. Boa noite para vocês, boa noite. Agradeço a companhia de cada um de vocês. Hoje estaremos falando a respeito. Boa noite, querida, é minha prima mesmo. Agora é vovó, tá toda chique. Parabéns, vovó. Isso. E a Vânia é minha amiga, né, Vânia? Minha parça. A Medina entrou, Medina tá por aqui também, né, Medina? A Medina é segunda a sexta-feira, estamos aí no encontro terapêutico entre psicanalistas. Medina faz parte. Eu acredito que você tá feliz, Vânia, eu acredito. É uma coisa muito linda ser vovó. Eu vi o bebê muito lindo. A Hannah, minha filhota, entrou também. Estamos aí com essas companheiras. Na realidade, eu acabei marcando a live para hoje e me esqueci que era feriado, né? Mas como já estava marcado, deixamos assim mesmo. Hoje, dentro dessa jornada aí de estar falando sobre dependente emocional, vamos falar um pouquinho sobre o ciumento, né? Dentro desses dois dependentes emocional. A Juliana Limpa entrou também. Muito obrigada, Juliana, pela sua presença. Vamos falar sobre o dependente emocional de forma ativa, né? Então, nós falamos do controlador na semana passada e hoje nós vamos falar do ciumento. Hoje é ciumento. É ótimo, né? Um tema bom, tema gostoso e de se falar, de se entender sobre o ciumento. Então, nós falamos um pouquinho semana passada que esse dependente emocional, nós sabemos hoje que o início de todos os traumas, desse ser humano que somos nós, todas essas... se trata lá, vem sempre da nossa infância, tá dentro ali do nosso convívio familiar. Então, ele desrespeita ali aquele serzinho ainda lá no ventre da mãe, que a mãe com todas com todo aquilo ali que ela viveu, todos os seus problemas dentro daquela gestação, essa criança, ela acaba não se sentindo, acaba não se sentindo ali amada por essa mãezinha e se torna ali depois um adulto dependente. Então nós falamos um pouquinho da infância dele, na vida da adolescência também, ele também traz um pouquinho dessas marcas, desses traumas, essa rejeição por toda a sua vida. E nós falamos do controlador, né? Uma das características, trouxemos umas 3 tipos de controladores e hoje vamos falar do ciumento. Quando a gente fala de ciúmes, é algo que nos traz uma naturalidade do ser humano de ter ciúmes daquilo que é dele, daquilo que ele gosta. E quando nós somos de ciúmes, a gente logo vamos pensar no zelo, no cuidado, em cuidar de algo, cuidar de alguém. E isso é muito natural. Quando gostamos, realmente, nós cuidamos, nós zelamos. Edilane, beijos, vai com Deus. Nós cuidamos, nós zelamos. Mas quando a gente fala dos ciúmes dentro da dependência emocional, a gente não fala desses ciúmes de zelo. É aqueles ciúmes que nós temos de forma saudável, né? De forma leve, de forma que a gente cuida. Nós estamos falando de um ciumento de forma possessiva, de um ciúmes onde ele traz malefícios, não só para quem sente ciúmes, mas para quem também está também, né? Quem é o alvo daquele ciumento. E quando nós estudamos sobre o ciúmes excessivo, que é um ciúmes que a gente já fala que é um ciúmes já patológico, nós vemos que esse ciumento, quando é exatamente o mesmo sentimento de controle do controlador
esse ciumento também ele vai ter. Então ele quer ter posse daquilo, daquela pessoa, então é do marido, da esposa, do filho, do amigo. Então esse ciumento, ele é alguém que também não se sente, ele acha que ele não é merecedor da atenção. Esse ciumento, ele tem até, ele tem às vezes muita dúvida de que realmente aquela pessoa que está ao lado dele, aquele amigo, até na relação entre marido e mulher, que realmente, se realmente aquela pessoa gosta dele, porque ele é tão inseguro dentro dessa dependência emocional, esse indivíduo, que ele não se acha nem merecedor de estar do lado daquela pessoa. É aonde ele acaba transferindo essa insegurança num sentimento de tomar para si aquela pessoa, mas de uma forma muito danosa, de uma forma que traz muito prejuízo, que traz muita dor muitas vezes. E esse ciumento também, a gente também vê um ciumento, quando a gente fala de ciúmes patológico, nós vamos ver que também esse ciumento ele pode trazer para nós, às vezes até uma dúvida, né? Porque a gente fala assim, ai, coitadinho do ciumento, né? Porque ele gosta tanto, ele ama tanto. Por isso que ele, né? Por isso que ele se apega na esposa dele. É muito cuidado, é muito amor. E muitas vezes a gente vê um ciumento também traindo, né? Não sei vocês, mas eu já ouvi, já vi. Tem isso também. A gente vê que alguns casos, esse ciumento, ele também pode transferir aquilo que ele é capaz de fazer, aquilo que ele faz, e ele tem medo que o outro faça com ele. Também é uma das características desse ciumento, assim, de excesso, né? Ele traz tanto excesso dentro desse sentimento de posse, que esse ciumento também a gente vê alguns casos de ciumento dentro dessa dinâmica da traição. Ou ele busca alguém para que traia ele e ele fica naquele, sabe, eu não falei, né, que eu ia ser traído, para ele ficar naquele vitimismo da vida desse ciumento, que existe aquele ciumento, né, que é o vítima, o dependente emocional, que é o vítima de toda a situação, de toda, né, de toda a vida dele ali. Ou ele busca alguém que realmente vai fazer aquilo para que aquele sentimento que ele tem seja ali concretizado, né? Que realmente ele tinha ciúmes porque talvez ele perderia aquela outra pessoa, porque talvez aquela pessoa iria deixá-lo. Então, realmente aconteceu isso comigo. Ou esse ciumento pode ir naquela vibe que eu acabei de falar, que é alguém que dentro do seu sentimento é alguém que, por ele se sentir realmente que ele não é merecedor daquela atenção, daquele carinho, de ser amado, porque a gente lembrando que esse ciumento, ele vem ali de uma dependência emocional, onde na sua infância não teve carinho, não teve atenção, e ele foi crescendo sem muito amparo, e ele, de repente, ali, com todo esse medo de desamparo, ele acaba também entrando também nesse movimento de estar traindo também, de trair também o seu parceiro, até mesmo dentro de amizades, para procurar, sim, né, segurança em outras amizades, segurança em outras pessoas que traz para ele ali algo que para ele venha preencher. Quando a gente fala do ciumento, a gente fala de alguém que o problema dele nunca realmente é com o outro. O problema do ciumento é com ele mesmo, né? É com o ego dele, é com a autoestima que ele não tem. Ele é alguém que tem uma baixa estima, né? Ele não se conhece. Então a gente está falando de alguém que realmente ele não tem
esse amor próprio por ele. Ele realmente, dentro de tudo que ele viveu, ele acha que ele não é um merecedor nem de atenção, nem de amor, de afeto. E ele vai buscando recursos dentro das suas feridas em estar trazendo para ele esses amores. A gente vê também esse ciumento, muitas vezes mães, né? Mães muito possessivas pelos filhos, mães muito com ciúmes excessivos, na qual elas muitas vezes prendem seus filhos na dinâmica ali da vida dela, e muitos desses filhos acabam, né, não casando, outros que casam acabam levando toda essa dinâmica dessa mãe, dessa familiar para dentro do seu relacionamento, onde vai trazer também muitos prejuízos, né? Porque a gente vai falar de uma mãe que ela não vai se colocar no lugar dela, ela vai sempre querer estar ali dentro desse relacionamento com esse filho, dentro das amizades com o filho, querendo ensinar esse filho quem deve ser os amigos, que a gente não está falando de zelo. Zelo, é claro que é diferente. Zelo é cuidar, zelo é estar perto, a gente sempre quer estar perto mesmo. Dentro de um ciúmes normal, né, que ele não saia dos seus limites de excesso, a gente vai querer cuidar do marido, né, a gente vai estar com aquela atenção, né, vai sempre estar ali dentro do ambiente, mas assim, com amor, né? Com amor, com respeito. Porque quando a gente fala do ciumento, o ciumento ele não tem muito respeito pelo lugar do outro, pelo sentimento do outro. Sempre é ele, sempre dentro do que ele sente, dentro do que ele quer, dentro do que é bom para ele, não para o outro. Então, se é bom para ele que aquele outro esteja ali do lado dele, sem nenhum tipo de liberdade, se é bom para ele, né? Ele não consegue enxergar que aquele outro não faz parte dele. É como nós falamos do controlador, né? Não existe, eles não conseguem entender que aquele outro não faz parte dele, não é uma extensão dele, né? Que aquele outro é um outro ser, é um ser independente. E o ciumento, ele não aceita a independência desse outro. Ele acha que esse outro ele tem que viver à mercê dele, à mercê das vontades dele, do querer dele. Então a gente vê que tanto o controlador, aliás, todo dependente emocional, seja ele controlador, ciumento, nós vamos falar aí de mais duas características dentro da dependência emocional que traz muito prejuízo para aquele que é dependente, né? Traz muito dano ali entre família, entre casamento. A gente vê que quantos casamentos já foram, né, já terminaram exatamente por conta de ciúmes, porque o ciumento ele não confia no outro, ele não tem confiança nenhuma, ele não tem nenhuma segurança, que é onde traz muitos danos. Então a gente vê brigas, a gente vê coisas assim terríveis, exatamente porque é alguém muito ferido. O ciumento é alguém que ele foi muito ferido, muito ferido. O abandono dele foi de tal forma que para ele se sentir inteiro, ele precisa ter o outro ali sobre o domínio dele. Aí ele precisa ter isso. E é aquilo que eu falei, fora sobre o domínio, daí pende para aquele que mesmo tendo domínio, ele tem lá os seus, a gente pode falar que os seus desvios, né? Os seus desvios ali até de conduta, aonde ele também trai. Então ele é muito ciumento, muito possessivo, e é aquele que olha o celular, é aquele que cheira a roupa, né? Então a gente vê tem ciumento, tanto mulher quanto homem, que eles até cheiram a roupa para saber se a pessoa esteve com alguém. Então assim, é alguém que vai na porta do emprego, né? Alguém que tem que levar até o local, tem que buscar, é alguém que ele vê coisas acontecer, então ele também consegue imaginar coisas, ele não pode ver a alegria do companheiro para ele é destruidora dentro do sentimento dele, destrói ele não consegue
sentir a alegria do outro. Então, para ele, o outro está feliz, tem algum problema daquele outro estar feliz. Talvez na cabeça dele, para aquele ser estar tão feliz, alguma coisa muito diferente vai acontecer, ou ele vai fazer algo de muito diferente, a qual vai trazer para ele algum dano. Então é bem complicado quando a gente fala do ciumento, né? É alguém bem danoso dentro das suas relações, dentro do seu convívio, tanto conjugal quanto entre amizade. Quando a gente fala de amizade, é quase um casamento sem ter relação sexual, né? Mas é uma comunhão assim tão boa que quando há esse sentimento de ciúmes, é algo que traz ali um sufocamento, né? Deixando com que até essa relação de amizade ela não vá para frente, ela não consegue. Porque o amigo muito ciumento, dependente emocional ciumento, é aquele que só quer aquela amiga para ele. Aquele amigo tem que ser dele, só tem que falar com ele. E quando fala com o outro é porque tá traindo, é porque não quer, é porque não tá olhando. Olha para mim, então é alguém que quer 100% da sua atenção. E esse é o ciumento dentro da dependência emocional. Alguém que, como eu já falei, sofre muito, mas também faz o outro sofrer demais também. E é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre o dependente emocional? Estamos aqui, a gente pode trocar algumas informações a respeito disso. É um tema assim que tem um peso, porém ele é bem pequenininho, né? Então as informações dele são bem assim, bem enxutas, porque não existe tantas informações a respeito do ciumento. Existe sim, existe um peso dentro de viver, né, com esse ciumento. Existe lá essa dinâmica que é bem invasiva, né? Ela invade o outro que está do lado, né? Eu passei por um tempo, num processo, né, de ter alguém muito ciumento, e realmente traz assim, é como se a gente olha como se a gente não... Vem cá, o que eu sou, né? Traz também para nós que sofremos, traz uma dúvida realmente, vem cá, o que realmente eu sou, para que, né, essa pessoa não tenha confiança de tal forma. Mas a gente entende hoje que na realidade o problema está dentro desse indivíduo mesmo, né? Está dentro ali de uma dinâmica, de onde ele viveu umas percas, né? Aonde trouxe para ele todo esse sentimento aí danoso para ele, todo esse sentimento de muita dor, de muito peso. E é isso, a gente vai ficar por aqui sobre o ciumento, e próxima semana vamos trazer sobre o dependente emocional, mas da forma passiva. E quando a gente fala da forma ativa, é alguém que vai para cima, né? É alguém que age, é um dependente emocional. E quando se fala de dependente emocional, a gente pensa só naquele lá que está paradinho, não. Então a gente está falando de dois dependentes emocional, que ele é ativo, então que ele vai agir, né? Ele é ativo, que é o controlador e o ciumento. E na próxima semana a gente vai falar sobre o ciumento. O Luiz Antônio falou que o ciúmes é uma falta de confiança, realmente. O ciúmes excessivo, sim, ele é uma falta de confiança, e essa falta de confiança traz muito prejuízo para quem não confia e para quem também está nessa dinâmica de ter alguém que não confia nele também. Então, próxima semana a gente traz aí esses dependentes emocional, que é da forma passiva. Aí dói, viu? Aí dói também, porque geralmente quando a gente fala do dependente emocional de forma passiva, a gente vai falar de alguém que ele não tem ação. Então, ele é alguém que ele se deixa ser totalmente dominado, né? Então, é algo bem danoso também, que leva esse indivíduo também a situações bem complicadas. Eu quero agradecer aqui a Luciana, entrou a Lu Rocha,
Lu, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho, agradeço ao Luiz, agradeço a todos que deu passadinha aqui, aqueles que continuaram conosco. Quero agradecer também àqueles também que vai assistir a nossa live. Quero agradecer a vocês, muito obrigado. E eu quero dizer que se para você, né, de alguma forma aí toda a dinâmica da sua vida estiver difícil, quero dizer para vocês que o processo de terapia nos ajuda muito. Então ele ajudou muito no meu autoconhecimento, ele tem ajudado muito aí de toda a minha forma de viver. E a gente também tem feito alguns atendimentos e a gente tem sido aí canal de grandes mudanças na vida de algumas pessoas. E nós ficamos aqui à disposição, tá? Se vocês precisar de atendimento, é só chamar a gente na bio, marca um horário, marca uma entrevista, vamos bater um papo. E eu quero dizer para você que dependência emocional tem cura sim. E nós vamos ter mais 2 encontros onde vamos falar do dependente emocional de forma passiva. E no último encontro estaremos aí dando dicas de como deixar de ser um dependente emocional. E traremos aí um presentinho para vocês que esteve aqui com a gente, acompanhando toda essa jornada aí do dependente emocional. E muito obrigado, boa noite para todos. Um restinho de feriado aí, que vocês possam ter uma noite abençoada e um final de semana também muito abençoado, próspero também. E eu agradeço vocês mais uma vez, gratidão para todos.